Bom, vamos lá então. Dividir a luz aqui, né? Então agora, continuidade aí de circuitos elétricos 3. Circuitos elétricos 3. Nossa última aula, né? A gente desenvolveu lá um exercício de circuito trifásico desequilibrado, né? Então a gente viu que quando a gente tem cargas, né, em estrela, então se eu tenho uma carga assim, né, ZA, ZB e ZC, né? E se ZA é diferente de ZB, que é diferente de ZC, então eu tenho aqui as correntes de linha e fase, né? Diferentes. Elas não são mais iguais, igual era lá no circuito equilibrado, né? Então quando a gente tem um circuito assim, precisa montar a matriz e resolver a matriz, né? Aquela matriz que a gente deduz lá com 3 equações, né? É 1, 1, aí ZA, 0, menos ZB, ZB, ZC, e aqui é 0, né? E aí a gente tem as respostas, né? Aqui é 0, VAB e VBC. Aí a gente usa lá o método de Cramer, né? Encontra o determinante para essa matriz principal, depois DIA, DIB e DIC, né? DIB e DIC. Se eu quiser saber, né, o DIA, eu pego a coluna das respostas, coloco no lugar da coluna aqui do IA e faço de novo o determinante, né? Então, por exemplo, se eu quero chegar no IA, eu vou fazer determinante de IA pelo determinante, né? Se eu quiser o DIB ou o DIC, eu vou fazer se eu quiser o IB ou o IC, né? Eu faço o determinante IB ou IC dividido pelo determinante da principal, né? Então posso fazer assim, né? Para achar o IC, eu tenho a outra equação aqui que sai mais rápido, né? IA mais IB mais IC é igual a 0. É muito trabalhoso, né? Isso aqui realmente é muito trabalhoso. Então a gente primeiro viu assim, fazendo por sistema e tal, matriz. Posteriormente a gente vai ver o modo mais fácil, né? Vamos ver na calculadora HP, que é assim, como um extra aí para vocês, né? Na verdade, faz parte do nosso plano, né? Tem que passar a carga desequilibrada, mas a gente sabe que a resolução é um pouco chata, né? Muitas vezes a gente vê lá em engenharia, mas daí usa calculador HP, né? Então eu vou passar um emulador para vocês, só para curiosidade, a gente ver como fica, né? Fica bem mais simples. Então, dando continuidade, ó, e quando eu tenho um circuito trifásico desequilibrado, e as cargas daí são em triângulo, né? Um lousa 2. Então, e se eu tiver, ó, um circuito trifásico desequilibrado com cargas em triângulo, né? Ou delta. Então seria o que? Então, configuração triângulo, todo mundo já sabe como que é, né? Então aqui tem um ZA, aqui um ZC e aqui um ZB. Então é isso. ZA é diferente de ZC, que é diferente de ZB, né? São todos diferentes. Então, no que vai acarretar isso? Que as correntes, né, de linha não são mais iguais, né? Então aqui eu tenho um IA, aqui eu tenho um IB
e aqui eu tenho um IC, né? Então IA é diferente de IB, que é diferente de C em módulo, né? Não são mais iguais, igual era lá no circuito equilibrado, né? Porque ZA, ZB e ZC são diferentes. E aí quando a carga está assim em triângulo, não é tão trabalhoso para calcular quanto as cargas estão quando elas estão em estrela, né? Por quê? Aqui eu preciso da matriz, aqui eu não preciso da matriz, né? Então, o que vai ser usado aqui quando eu tenho um circuito trifásico desequilibrado com carga em triângulo? A gente vai simplesmente aplicar, ó, lei de Kirchhoff das correntes, né? Ou seja, a gente vai analisar os nós ali do circuito para determinar as demais correntes, né? Quando é dado um exercício, né, a gente tem que fornecer também as tensões, né? Então a gente vai conhecer, por exemplo, ó, VAB, né, vai ser um valor conhecido, VAB, VBC vai ser conhecido, né, e VCA vai ser conhecido, VCA. Então se eu analisar aqui, ó, no meu ZA, né, ZA, qual é a tensão que eu tenho no meu ZA? É justamente o VAB, né? Ele está em cima do ZA. No meu ZB, né, qual é a tensão? VBC. Ele está em cima aqui do ZB. E o VCA, né, tensão entre o ponto A e o ponto C, está justamente aqui no ZC, impedância ZC. Então, se eu conheço, por exemplo, a impedância e conheço a tensão que está nela, então eu posso calcular a corrente, né? Lei de Ohm, né? Não é isso? Então, digamos que eu venho aqui, ó, e calculo, né, a corrente aqui no ZA. Eu usando o VAB, né, que é a tensão nele, dividido pela impedância dele, eu calculo essa corrente aqui, ó. Né? Que corrente é essa? É uma corrente de fase ou uma corrente de linha? É uma corrente de fase, porque ela passa na carga, né? E vê que ela flui aqui, ó, do ponto A para o ponto B, né? Então ela é o IAB. IAB. Da mesma forma, ó, se eu pegar o VBC e dividir aqui pelo ZB, eu calculo quem? Eu calculo essa corrente aqui, ó, né? Que é o IBC, porque ela vai do ponto B para o ponto C, ó, potencial B para o potencial C. E se eu calcular essa corrente aqui, ó, né, fazer VCA dividido por ZC, aí eu tenho o que? Tenho o ICA, né? Então IAB, IBC e ICA são correntes de fase, né? Ó, IAB, IBC e ICA, né, correntes de fase. O objetivo é calcular, essas aqui são diferentes, né? Porque as impedâncias são diferentes, né? Então, com certeza são diferentes também. Mas o objetivo é a gente calcular as correntes do quê? As correntes aqui de linha, né? Ó, calcular o IA, calcular o IB e calcular o IC, né? Então, para isso, a gente vai analisar o quê? Vai analisar os nós, né? Então, que nó eu tenho aqui? Eu tenho esse nó aqui, ó. Aqui é um nó. Aqui é outro nó. E aqui é outro nó. Né? Então, tem 3 nós. Configuração em triângulo. Então, vamos analisar aqui o primeiro nozinho. Né? Esse aqui de cima, aqui, ó. Então, a lei de Kirchhoff das correntes diz que, se eu somar todas as correntes num nó, o resultado dá igual a 0, né? Ou seja, a quantidade que entra é igual à quantidade que sai, né? Então, que equação que eu posso determinar aqui, ó, analisando esse nó? Esse primeiro aqui. Quem tanto entra nele?
IA entra nele, ó. IA, ó o sentido aqui, ó. IA entra e ICA entra. E sai IAB, né? Então eu posso dizer, ó, que IA mais ICA é igual IAB, né? Lousa 3 aqui. Como o objetivo é calcular uma corrente de linha, eu vou isolar aqui o IA, ó. Então, IA é igual IAB, esse passa para lá menos, né? Menos ICA. Então, eu já tenho aqui uma expressão para eu poder calcular o meu IA. Né? Então, aqui eu consigo calcular o IA. Vou analisar outros nós, ó. Vou analisar aqui, ó. Esse aqui do IB. Então, quem entra nele, ó? IB entra e IAB entra. Então, IB mais IAB é igual... Quem que sai dele? IBC. IBC. Né? Então, o objetivo de calcular a corrente de linha, vou isolar aqui o IB, ó. Então, IB igual IBC menos IAB, né? Passa para lá menos. Então, achei uma segunda expressão aqui, onde eu posso determinar a minha corrente de linha IB, né? Então, agora, por fim, vou analisar o último nó aqui, ó. Então, analisando esse nó aqui, ó, quem entra nele? IC entra, né? E IBC entra também. Então, eu tenho aqui, ó, IC mais IBC é igual... Quem que sai dele? ICA sai do nó, né? Desse aqui de baixo. ICA. Então, o objetivo é calcular a corrente de linha. Vou isolar aqui o IC, ó. Então, o IC igual ICA menos IBC. Então, pronto. Cheguei aí nas três expressões, ó. Né? Então, as três valem. Né? As três valem. Vamos ver como que fica agora, né? Um exemplo, então, de circuito trifásico desequilibrado com cargas em triângulo, se eu inserir valores, né? Se eu desenhar realmente ali um circuito. Então, vamos ver. Então, vamos fazer aqui um circuito triângulo-triângulo. Então, alimentação em triângulo. Não precisa ser necessariamente, né? Mas vamos fazer alimentação em triângulo também. E aí, cargas em triângulo. E detalhe, as cargas são diferentes, né? Tá, então tá desenhado aqui, ó. Vou chamar aqui de exemplo. Né, vou anotar aqui só a letrinha do potencial. Então, vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Né? Vamos dar números aqui. Então, 100, 0 graus, volts, né? É o que então? VAB, né? Tá entre o ponto A e B. VBC vai ser 100, 120 graus, volts. E VCA, então, vai ser 100 menos 120, né? Sequência positiva, negativa. Então, o módulo da tensão ainda é igual, né? Embora o circuito seja desequilibrado. Então, vamos dar aqui números, né? Números, impedâncias. Então, 50, 30 graus, ohm. Né? Esse aqui é o meu ZB, ó, é ZC, né? ZC. O meu ZA aqui pode ser 40, 10 graus, ohm. E por último aqui o meu ZB
vamos por aí 150 graus ohm, né? O último valor aí de impedância. Então ZA, ZB aqui embaixo e ZC aqui na direita. Qual que é o objetivo, né? O que é o meu objetivo aqui? O objetivo, calcular as correntes de linha, então, ó, IA, IB e IC. Então, calcular as correntes de linha. Então, eu vou fazer isso como? Primeiro, a gente calcula as correntes de fase, né? Quem são as correntes de fase? IAB, IBC e ICA, né? Então, vamos lá. Vou mudar a cor aqui. Então, IAB, né? Como que eu calculo a corrente IAB? A corrente que está entre o ponto A e o ponto B aqui, ó, passa no ZA, né? Essa aqui, ó. Como que eu calculo essa corrente aqui? Eu conheço a tensão ali? Conheço a impedância? Conheço, né? Então eu vou fazer o que, ó? IAB é igual tensão que está nele ali, 100 0 graus, ó. Se eu analisar aqui, ó, tensão que está aqui, 100 0 graus, né? Sim, né? Então eu vou fazer tensão por impedância, ó. 100 0 graus dividido por 40 10 graus. Então eu vou chegar aqui numa corrente de 100 por 40, 2,5. O de cima menos o de baixo, ó, menos 10 graus. O que? Ampere, né? Então isso aqui já é uma corrente de fase, né? Corrente que está aqui, IAB, ó, né? Seria essa aqui, ó, IAB. Agora vamos calcular o IBC, né? IBC, então eu tenho que usar aqui, ó, a impedância ZB e a tensão que está nela, ó. Quem que está nela? VBC. Então é 100 120 graus dividido por 100 50 graus. 100 por 100 dá 1. 120 menos 50, 70 graus ampere, né? Então essa é a corrente de fase IBC. Aí ICA, né? ICA é essa aqui, ó, né? Então eu vou usar agora o ZC. Qual que é a tensão que está nele? VCA. Tensão VCA nesse caso aqui, ó, 100 menos 120 graus. 100 menos 120 graus, dividido pela impedância ZC. 50, 30 graus. 100 por 50, 2. O de cima menos o de baixo, menos 150 graus ampere. Beleza, eu encontrei então as correntes de fase, né? Que eu preciso. Então aqui, ó. Achei as correntes de fase, né? Então agora eu vou aplicar aqui, né, o que eu encontrei de Kirchhoff das correntes, né? As expressões para calcular então as correntes de linha, né? No caso IA, IB e IC. Então vamos lá. Aqui é a lousa 4, né? Lousa 4. Então deixa eu apagar aqui. E vamos aplicar aquelas expressões ali então, ó. Só que tem um detalhe, né?
eu vou precisar, por exemplo, calcular o IA. O IA é IAB menos ICA, né? Ou seja, 2,5 menos 10 menos 2 menos 150. Isso aqui está na forma polar, né? Então o ideal, né, é a gente transformar já isso aqui para a forma retangular, porque daí é mais fácil fazer a subtração, né? Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então eu tenho, por exemplo, 2,5 menos 10 graus. Dá para fazer na Cássio, né? Eu estou fazendo aqui num site. Ó. Então, por exemplo, polar para retangular. 2,5 menos 10. Aí deu 2,46 menos J 0,43. 2,46 menos J 0,43. 2,46 menos J 0,43, né, ampere. Então isso aqui é o IAB na forma retangular, né? 1,70 graus é o IBC. Vamos ver. 1,70 graus. 0,34 mais J 0,94. 0,34 mais J 0,94. Vocês viram que eu inseri lá o menos 10, né? Aqui, ó, 2,5 menos 10, e ele transformou para 350, né? Ó, se eu pôr aqui, ó, menos 10. Menos 10. Ele muda para 350. Que na verdade, ó, se eu analisar o arco trigonométrico aqui, ó, menos 10, né? Descer 10 é a mesma coisa que andar 350, né? Então não estranhe. Ampere, né? Aqui. Aí por último eu tenho 2 menos 150. Então 2 menos 150. Aí eu tenho menos 1,73 menos J1. Menos J, né? Então menos 1,73 menos J1 ampere. Então achei aí, né, as três correntes de fase na forma retangular, né? Então o que eu vou fazer? Vou aplicar ali a definição, né? Então IA igual IAB 2,46 menos J 0,43 menos, né, ICA. Então é menos 1,73 menos J1, né? Menos com menos, a hora que eu fizer aqui vai virar mais, ó. Então vai ficar assim: IA igual 2,46 menos menos 1,73. Então menos com menos vai dar mais, né? Então vamos fazer aqui. Então 2,46 mais 1,73. 4,19. 4,19. Né? Aí menos 0,43 menos menos 1. Acaba ficando mais J 0,57, né? O que? Ampere. Então eu calculei aqui a corrente de linha IA, né? 4,19 mais J 0,57. Vamos ver na forma polar, ó. 4,19 mais J 0,57. Então agora eu quero retangular para polar. 4,19 0,57.
4,23 com ângulo 7,75, aqui, ó. Então, IA é igual 4,23 com ângulo de 7,75 graus ampere. Então, essa é a corrente de linha IA. Então, não precisou aí de fazer matriz nem nada. É trabalhoso também, por conta de ter que toda hora converter, né? Polar, retangular, é um pouco trabalhoso, mas é mais simples, né? Agora vamos lá, IB. Então, IB vai ser igual IBC, né? IBC tá aqui, ó, 0,34 mais J 0,94 menos IAB 2,46 menos J 0,43. Então, IB é igual, tá, 0,34 menos 2,46. Vamos lá. 0,34 menos 2,46 menos 2,12, né? Parte real. Aí 0,94 menos 0,43 vai dar mais, né? 0,94 mais 0,43 mais J 1,37 ampere. Né? Então, encontrei mais uma corrente de linha, né? Encontrei o meu IB. Vamos ver na forma polar, ó. Menos 2,12 mais J 1,37. Menos 2,12 mais J 1, aqui é ponto, né? Então, ponto. Deu 2,52 e o ângulo 147,13. Então, 2,52 e o ângulo 147,13 graus ampere. Então, esse aqui é o meu IB. Né? Então, segunda corrente de linha aí. Aí, por último, né? IC. Então, IC vai ser igual ICA, né? ICA. Então, menos 1,73 menos J1, né? Menos IBC 0,34 mais J 0,94. Então, meu IC vai dar, ó, menos 173 menos 0,34. Dá menos 2,07. Né? Aí, menos 1 menos 0,94 dá menos J 1,94 ampere. Então, achei aí a terceira corrente de linha IC, né? Na forma polar, ó, menos 2,07, 1,94. Menos 2,07, 1,94. Dá 2,84, 13686. 2,84 com ângulo de 13686 graus ampere. Né? Então, simples, ó. Apliquei a lei de Kirchhoff, saí nessas expressões aqui, não muda, né? Essas aqui não mudam. Pode anotar aí que sempre usa elas. Então, dei o exemplo aqui. O primeiro cálculo que a gente faz, calcula as correntes de fase, né? IAB, IBC e ICA. Depois, a gente calcula aqui correntes de linha, usando aí as expressões, né? A gente não pode esquecer de pegar a polar aqui
e já passar para retangular, hora de fazer aqui a subtração.